sou a Sol, do canal Vida com Significados. Estou de novo aqui para falar com vocês sobre um tema que chama humanidade. Eu fiquei pensando, né, meditando um pouco, refletindo sobre essa palavra, e eu falei assim, putz, que significa humanidade, cara? O que é humanidade? O que nós, como seres humanos, identificamos que é humanidade, né? Eu acho que quase todas as pessoas chegam a um ponto que elas se perguntam, né? Quem é a humanidade? E fui lá nas redes sociais, fui procurar na internet, e aí tinha um monte de explicações, né? A humanidade é pensar no outro ser humano, humanidade é um ato de fazer o bem sem esperar retorno. Humanidade é olhar para o outro como se todos fôssemos um, né? E tinha um monte de significados e explicações, e com alguns eu me identifiquei, com outros eu achei meio sem sentido, né? Mas aí a gente volta ao tema de vida com significados, os significados que a gente coloca nas palavras, né? E nas experiências. E aí eu cheguei a algumas conclusões pessoais, né? Que é humanidade? Né? Porque quando a gente pensa em humanidade, a gente pensa em atos maravilhosos, né? Impessoais, atos de pessoas fantásticas que mudaram o mundo. E aí eu comecei a pensar, né? Como essas pessoas chegaram a mudar o mundo, né? Como essas pessoas chegam a mudar o mundo? E essas pessoas mudam o mundo, mas sem a intenção de mudá-lo, né? Sem a intenção de transformá-lo. Vamos a mudar a palavra. Vamos usar transformação, né? Como que essas pessoas transformam o mundo, né? Como essas pessoas impactam o mundo com os significados que elas dão. E aí eu fiquei pensando assim, impactam o mundo porque elas fazem de seu mundo, seu pequeno mundo, um mundo maior, né? Um mundo para todos. E com as pequenas atitudes, elas vão semeando nas outras pessoas no entorno, nas pessoas que rodeiam elas, vai semeando esse sentido de humanidade, de não importar realmente o que você vai colher, como você vai colher, senão você fazer o bem sem olhar a quem, né? E é uma frase muito trilhada, uma frase muito falada, às vezes as pessoas falam, nossa, é muito marketing essa frase. Mas na realidade tem uma verdade muito grande essa frase. Fazer o bem sem olhar a quem. Porque você pode fazer tanta coisa no dia a dia, no seu dia a dia. Você não precisa ser um grão humanitário para conseguir alguma coisa. Você pode ir na sua casa, no seu dia a dia, nos seus quehaceres, na sua rotina, gerar atos de humanidade, né? Quando você ajuda seu filho, a sua mãe, a sua mulher, o seu vizinho, né? Que já faz parte da sua sociedade, ou quando você ajuda, vai no seu trabalho, ajuda o seu colega, desinteressadamente. Cara, quantas vezes a gente passa pela rua e vai comendo uma coisa, assim, tá comendo alguma coisa e você passa, tira a embalagem do que você está comendo e joga no chão. Se você vai ver, isso não é um ato de humanidade. Porque você não pensa que tem mais um cara, uma pessoa que vai ter que vir passar a vassoura, o que faz para juntar o seu lixo, né? Vai ter que fazer esse trabalho por você. Então, o fato, por exemplo, de você juntar o seu lixo, já é um ato de humanidade, né? Um ato de humanidade são coisas simples, só que elas vão tomando dimensões maiores. Quando você vai se fazendo consciente dessa humanidade dentro de você, você vai se tornando maior. Então, o que eu falo assim, se cada um fizer um ato de humanidade todos os dias, né? No começo é um exercício, faz um ato de humanidade todos os dias. Todos os dias faz alguma coisa que requeira que você seja mais humano. E aí isso aí vai se
Você fazendo parte de você, né? Na verdade, a humanidade já é parte nossa. Ela nasce com nós. A gente mata ela, ou adormece ela quando vamos descobrindo quem a gente é. E descobrindo quem a gente é, não. Quando a gente vai dando significado nas nossas vidas, por exemplo, fala assim, não vou compartilhar, quando você é criança, não vou compartilhar toda a minha bolacha porque eu vou ficar assim, sem bolacha. Então, não vou dar, vou comer escondida. Ou não vou compartilhar com meu amiguinho que não tem, né, porque eu vou ficar sem. Então aí você vai matando, vai sufocando sua humanidade, né? Vai sufocando o seu ser humano, seu sentido de unidade, né? E como esse, um monte de outros exemplos, quando a gente vai crescendo e vai perdendo essa noção, e aí a gente se torna os seres que somos hoje, que não sabemos olhar para o lado. Essa é a verdade. A gente não sabe olhar para o lado. Quantas vezes você foi pela rua e olhou para o lado? Olhou no olho de alguém. Fala assim, oi, tudo bem? Né? Não, não conheço. Mas na realidade não é isso, né? Não é não conheço. É um ser humano como você. Com as suas limitações, com os seus filtros, com os seus significados, né? Só que a gente vai se perdendo nessa humanidade que não tem humanidade. Essa humanidade que não tem mais, às vezes, um significado de união. E aqui eu falo assim, meu desafio é o seguinte, se todos os dias a gente tivesse um ato de humanidade, daqui a 15 dias, a sua vida já seria outra coisa. Porque você está ressignificando a sua vida. Você vai ressignificando o sentido da sua vida, né? Quando a gente é ser humano, a gente só pensa em nós, né? É um ato de egoísmo, né? De egocentrismo. A gente tem que sobreviver, esse é o fato. A gente aprendeu que tem que sobreviver. Então, para sobreviver, a gente tem que ser egoísta. Na realidade, esse é o significado que nós aprendemos. Que para nós sobreviver, nós temos que sobreviver. Então, de uma certa forma, a gente é egoísta, né? E a humanidade está baseada nisso, na sobrevivência. O dia de hoje, né? Às vezes os atos de sobrevivência são necessários, porque se a gente não sobrevive, não pode ajudar o outro. Mas o fato é você ter um ato de sobrevivência sabendo que você é parte do outro também. O fato é você ter um ato de sobrevivência sabendo que você é parte do outro. Mas se você tem um ato de sobrevivência só para você sobreviver e o outro morrer, isso já não é. Então a nossa humanidade está morrendo. Porque as pessoas pensam em sobreviver, mas não pensam no outro, né? Então, para você entrar em um processo de humanização, se quer falar assim, você precisa de uma coisa assim muito boa. Eu posso falar para vocês, você precisa de uma coisa assim que você não precisa pagar, você não precisa comprar nada, você não precisa ir em nenhuma igreja, você não precisa praticar nenhuma religião, você não precisa acreditar em nenhum Deus. Você só precisa de uma coisa, só uma coisa. É o amor. Ser o amor incondicional pelo outro. Quando você consegue amar o outro como a você mesmo, porque a gente se ama, né? Por isso que a gente quer viver ou sobreviver. Então, quando você consegue amar o outro como a você mesmo, você quer que o outro sobreviva também. Você quer que o outro viva também, né? É isso. Então, humanidade, de uma certa forma, é o que a gente está em falta, né? O que temos em falta hoje aqui, no nosso tempo. Nós não estamos em um estado de humanidade. Somos humanidade desumanizada. Porque não estamos em um estado de humanidade porque a gente não se sente parte do todo. Tem falta de tolerância. Ser humano não significa ser tolerante.
Ser humano significa você aceitar a diferença do outro, ou os desejos do outro, o que o outro quer ser. Humanidade é quando você se reconhece como ser humano, parte de um todo, que cumpre uma função, a sua. O outro cumpre a função dele. Só que nós não aceitamos as diferenças, né? Senão não existiria tanta guerra, ou também não existiria tanta violência de gênero, não existiria homofobia, não existiria tantas dessas coisas que na realidade elas só são a expressão da nossa intolerância. E se tudo isso te toca, se a homofobia te toca, se a violência de gênero te toca, é porque tudo isso está dentro de você. Na realidade, tudo isso está dentro de você. Mesmo que você não reconheça ela dentro de você. Porque todos somos parte de uma mesma coisa. Então, enquanto isso viva na nossa humanidade, no nosso mundo, no nosso todo, e tudo isso é parte da gente. É maior ou em menor escala, mas tudo isso é parte de nós. Então, tenhamos atos de humanidade. Compartilhemos nossos atos de humanidade. Deixemos um pouquinho as redes sociais que eu falo assim, deixemos um pouquinho de lado, sabe? Compartilhemos. Compartilhar significa olho no olho, ver a cara do seu vizinho, reconhecer ele, falar um bom dia, gente. Fala um bom dia. Faça isso. Fala um bom dia para as pessoas. Vai no mercado e fala com a menina que está te atendendo. Fala, bom dia, tudo bem? Você muda o dia da pessoa. Você toca a pessoa. Isso aí é humanidade. Você sabe se essa pessoa que está lá no caixa, ela teve um bom dia, ou alguém falou com ela, ou se a vida dela é ótima ou é ruim? Você não sabe. Mas se você vai lá com super boa energia, vibração, fala, bom dia, tudo bem, e aí? Nossa, que dia lindo, de sol, nossa, eu gosto da chuva, sei lá. Tenha um ato de humanidade. Se você vê que uma pessoa idosa está atrás de você, ceda o lugar. E não pense, putz, porque não fica pensando, nossa, porque ela tem mais idade do que eu, acha que tem o direito de passar na minha frente. Cara, não custa, faz diferença. Faz diferença nenhuma. Deixa ela passar, sabe? Mas são pequenas coisas que vão minando o seu dia. E você vai se tornando um ser humano melhor, né? Você não vai ser de um dia para o outro. Porque aí, o que acontece? Todas essas pequenas coisas que você vai fazendo no dia a dia, você vai tirando filtros da sua frente, né? Vai tirando vendas dos seus olhos. E aí, uma manhã você acorda e você percebe que você é um ser humano novo, transformado. Que tudo que fazia parte da sua vida, sabe? O que não era ser humano, já não faz mais. E talvez seus amigos olhem para você e falem assim, nossa, o que você fez? Você mudou demais. Aí você pode falar assim, não mudei, eu só me reencontrei. Só ressignifiquei a minha vida. Comecei a colocar novos significados na minha vida. E aí você se reencontra com você mesmo. Com você como ser humano, né? E isso é fantástico. Isso não tem preço. Mas se eu me pergunto uma coisa, eu vou perguntar para vocês. Cadê a nossa humanidade? Cadê ela? Ela está dentro de você. Está dentro de mim. Então vamos deixar ela sair. Vamos encher esse mundão de atos de humanidade. Vamos, sabe? Não estou falando que é simples e é fácil. Não é fácil. Mas é natural, que é diferente. A humanidade é uma coisa natural do ser. Só que colocamos tantos filtros, colocamos tantas barreiras,
colocamos tantos preconceitos e tantos significados que ela se tornou uma coisa inalcançável, uma coisa difícil, uma coisa em extinção. Mas na realidade ela não está extinta, ela está dentro de nós. E é só tirar tudo de cima, fazer uma faxina dentro da gente e colocar ela no primeiro plano de novo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. E segue a gente, dá o like, se inscreva no nosso canal. Vamos estar postando vídeos toda semana. Se tiver alguma ideia, a gente vai em frente, pesquisa e monta um vídeo para vocês. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão muito grande de Vida com Significados.